Programa Lacambeck. A partir de agora você confere histórias, coberturas de eventos e muita beleza e nostalgia no programa que traz você ao mundo dos carros antigos. Programa Lacambeck. A apresentação Mafra. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Lacambeck, o programa que leva você até o mundo dos antigos. Hoje estamos na cidade de Navegantes, a minha amada Navegantes, que resido e sou apaixonado demais por essa cidade. E encontrei, passeando aqui pela cidade, um colecionador que veio oriundo do Mato Grosso, na verdade, do Uruguai, o Paraguai, é isso? É o Marco, que tem uma história maravilhosa, ele vai contar para vocês aqui, incrível, e apaixonado pelas antiguidades. Carros antigos, bicicletas, objetos antigos, tudo que gira nesse mundo. Tem a paixão aqui, tem um espaço reservado no coração do Marcos. Contar pra gente aí, Marcos, como é que começou essa história toda tua aí com os antigos, né? Exato. Essa questão é muito longa, porque assim, já vem desde a época do meu bisavô, era uma pessoa muito culta nessa questão de fabricação de peças, de ferramentas, né? Então, acabou ficando muito disso para a família. E aí passou para o meu avô. E aí o meu pai também, como era muito admirador dele, né, acabou pegando muito essas ferramentas, algumas espadas da guerra da Revolução dos Farrapos, um cantil de guerra dele. Então são objetos que traziam muita estima para eles, a pessoa, a época, né? E aí eu aprendi vendo isso, né? Vendo isso com meu pai, que ele colecionava, não era nem questão de colecionava, ele tinha por apreço a família, esse apreço às batalhas, né, a esses objetos, né? E aí, a partir disso, eu comecei a ver aquilo ali que remete a uma história. Tudo que é antigo remete a uma história, tem a emoção da história da batalha, porque a partir do momento que você conta, é uma coisa. Agora, quando você mostra o objeto, você mostra o decalque por causa da época, então, assim, se torna muito mais emocionante, muito mais emotivo, né? Então, assim, como eu via isso aí do meu pai, eu acabei pegando esse prazer, né, de ter as coisas antigas, os objetos, os detalhes, que são coisas que o tempo vai corroendo, a história vai corroendo, vai se perdendo, mas para quem consegue guardar, é uma recordação que a pessoa que passou por aquilo ali, quando ela bater o olho, ela vai sentir aquela época, vai sentir aquela emoção. Então, assim, eu peguei apreço por causa disso, né? O que traz, né, essa carga da Exato. história, como você mesmo disse, né, da emoção de quem viveu. Como é que o pessoal chega na tua casa, às vezes se depara com um objeto desse, deve ser muito bacana, né? Não. Tem, sabe, principalmente os mais antigos, né, são pessoas que eles olham assim, eles ficam emocionados, eles remetem, eu já tive essa bicicleta, meu Deus. Até tem uma história curiosa. Eu restaurei uma Garelli, que é as Garelli de pedal, bem antiga, e eu aluguei para uma loja. Tinha um primo meu, tinha uma loja, ele falou, cara, eu apaixonei nessa Garelli, eu quero colocar de standard, né, na minha loja. E aí um senhorzinho chegou, aí ele parou na frente da loja e começou a chorar, né? Aí as meninas da loja correndo lá para ver se ele estava passando mal, alguma coisa. Ele falou assim, eu posso entrar e olhar essa moto? Ele falou, claro, né? Chamaram, levaram ele para dentro, tudo. E aí ele chorava, 10 meninas falaram, mas senhor, tá bem? O que acontece? Ele falou, não, é porque essa moto, exatamente essa moto nessa cor, foi a moto que eu comprei para mim ir pedir a mão da minha esposa em casamento. Olha que coisa. E aí ele tinha perdido ela há 2, quase ou 3 anos. Então, assim, ele de olhar na vitrine, assim, arremeteu, sabe, tão forte aquela emoção que ele não conseguiu segurar, sabe? Então, isso é o prazer que me dá. Eu consegui tirar uma coisa que estava no lixo, que era um pedaço, ferrugens, e trazer a vida e dar assim, emoção às pessoas que viveram aquilo ali, que andaram, que foi a primeira moto que ele comprou, o primeiro carro que ele comprou, que ele levou a esposa, que muitas vezes até nem estava junto, né? Então, que levou para passear, que levou para o casamento. Então, remete essa emoção. Isso não tem preço. É aí que está o diferencial, né? É a gente enxergar pessoas como o Marquinhos, como a gente do Lacambeck, nós não enxergamos lata, nós não enxergamos borracha, nós não enxergamos peças, Exato. Nós enxergamos história. História. E principalmente história e emoção, né? Porque assim, são coisas que as pessoas tiveram, que desapareceu no tempo, se perdeu no tempo. Às vezes uma caixa de fósforo. As primeiras caixas de fósforo elas eram de plástico
que você abria, tinha os palitos de fósforo ali, de papel, desculpa. Você abria, tirava o palito e riscava do lado e acendia. E aí, como as pessoas exploravam isso colocando o nome de um hotel, de uma lanchonete. Então, assim, fazia propaganda com aquilo ali e era um papel. Então, algo que se molhasse, se dissolvia, se destruía. E até hoje eu tenho algumas. Olha só. Então, assim, são coisas que o tempo iria se acabar com certeza, mas acabou ficando numa gaveta, acabou ficando guardado em algum canto, um vozinho que tinha lá por recordação de alguma coisa ele guardou. Aí, muitas vezes, a família não tem tanto apreço que fala assim, objeto velho, né? Tá aí, a pessoa não tá mais, então, assim, desfaz, joga fora, né? E é onde a gente resgata muitas e muitas coisas, tanto eu quanto muitas outras pessoas que gostam, né? Se der sorte da gente conseguir encontrar essa peça antes dela ir para o lixo, antes dela se deteriorar, a gente guarda com todo o apreço, porque teve valor para alguém. Então, para mim, também tem valor. De apaixonado por peças antigas, por história, passou a restaurar. Exato. Trouxe para a sua vida realmente a restauração, o cuidado com essas relíquias, vamos colocar assim, né? Começou com o que a restauração? Assim, eu sempre gostei, sempre peguei algumas, primeiro coisas, objetos pequenos, né? Que era o que era mais favorável para mim, porque eu não tinha condições financeiras para isso. Então eu coleciono latinhas, eu tenho 3.000 e poucas latinhas, tazo, são coisas da minha infância, gelo cósmico, que brilha no escuro, carrinhos da Hot Wheels, aqueles de ferro. Então, assim, são coisas do meu cotidiano que eu encontrava, que eu trocava com um amigo por algum objeto, alguma outra coisa. Então, assim, primeiro eu colecionava isso, que era o que estava ao meu alcance. Aí, conforme eu fui, graças a Deus, eu fui crescendo financeiramente, eu comecei a ter mais tempo. Então, eu comecei a comprar uma bicicleta, comprar uma moto. Só que nessa parte da restauração se cobra muito caro. Porque, assim, tem a restauração e tem a reforma. Se você precisa de uma restauração, você tem que comprar as peças originais, você tem que colocar estilizado certinho, tem que ser perfeito. E, como eu te falei, se perde muito no tempo. Então, fica tudo muito mais difícil. Quem tem aquela peça que for vender, ele vai cobrar o valor que vale aquela peça. Então, para você montar toda uma estrutura, acaba ficando caro. Para você mandar reformar, nem todo mundo gosta de restaurar um carro antigo. Ele já prefere um carro novo, que você troca a peça, pinta. Peça de plástico? Exato, exato. É o troca-peça. Você desparafusa, coloca outro no lugar, passa uma tinta e pronto. O velho, o antigo, ele está amassado, você vai ter que desamassar, você vai ter que planar, tem que manter a perfeição para voltar à originalidade. Então, acabava se tornando muito mais caro. E eu sempre fui meio autodidata nessas coisas de, eu peço para alguém fazer uma coisa, se não ficou do meu gosto, eu peço para outro. Se não ficou do meu gosto, eu peço para outro. Chegava num ponto que eu falava assim, não, eu vou aprender a fazer. Porque eu olhava para o objeto, né, para o material, e eu imaginava uma coisa. Aí, quando eu levava para as pessoas fazer, não voltava do modo que eu tinha imaginado. Eu falava, não, mas eu quero mais curvo. Aí não voltava. Então, eu falei assim, eu vou aprender a fazer, porque daí eu faço perfeitamente do modo que eu quero. Não preciso ficar voltando e tirando material, voltando e tirando material. Aí eu acabei comprando pistola de pintura, acabei comprando máquina de solda, compressor, e fui testando, fui pedindo informação para os amigos, como é que fazia, ligar para um, ligar para outro, para o próprio vendedor, regulagem. E aí fui, sabe, quando você tem a vontade de fazer, tudo se torna mais fácil. Quando não é uma obrigação. Quando é uma obrigação, você demora mais para aprender. Agora, quando você tem essa paixão, você aprende muito mais rápido. Aí eu aprendi a fazer pintura, aprendi a fazer soldas, dobrar, curvar. Então, aí, hoje em dia, eu imagino uma coisa e eu vou lá e faço. Incrível, incrível. A gente comentava aqui, o Marquinho, ele tem, só aqui, onde ele está em Navegantes agora, eu vou explicar já essa história de estar aqui, porque o Marquinho resolveu virar cidadão do mundo. Exato. Definitivamente. É um tempo cá, um tempo lá, se estabilizou e agora está vivendo a vida e a bordo de uma caminhonete fantástica que daqui a pouco você vai ver, viu? Não, fica ligadinho aqui no programa que eu vou apresentar para vocês a D10 dele, que é um verdadeiro espetáculo, uma relíquia de 1984, é isso? Exato. 1984, linda, com uma capota toda especial.
raridade mesmo, vocês vão acompanhar daqui a pouco, mas eu ainda vou ficar nas bicicletas, porque só aqui, na estrutura dele hoje, aqui em Navegantes, já são cerca de 15 bikes que ele tem aqui antigas, é isso, né, Marquinhos? Exato, exato. Eu tinha muito mais, eu estava em torno de 35 bicicletas, mas aí como já não tinha mais espaço e a minha residência fixa é no Mato Grosso, eu tenho um galpão lá para mim guardar essas minhas joias, aí eu achei melhor levar uma porção para lá que eu já tinha restaurado e guardar, né, que eu deixo todo encaixotado, guardado, e para desocupar um pouco o espaço, porque a patroa já estava reclamando. Ela falou assim, ó, bicicleta na sala, na garagem, na parte da lavanderia, nos 2 quartos até que vai. Agora no nosso quarto e na cozinha já não tem mais já como. Tava difícil, vamos levar para o Mato Grosso. Aí eu fiz uma carga, né, de bicicletas e objetos antigos também, que aqui eu encontro muito. Aqui é muito rico essa região de objetos antigos, de bicicletas, de carros, né? Então eu procuro muito esses mercados de pulga. Quando tem encontros também eu vou, teve o último encontro em Balneário Camboriú, que foi fantástico, o Caos Custom. Não sei se chegou. Custom Show, isso. Filmamos, foi maravilhoso. Custom Show, exato. E aí eu tava com cartão de crédito com bom limite também, aí a patroa quase me mandou embora. Rapaz, solta o homem lá no Custom Show, imagina só, né? E aí, então, assim, eu adquiri muitos objetos pequenos, né, que são difíceis de se encontrar, como eu te falei, são raros de se encontrar, então quando você tem a oportunidade, tem que pegar mesmo. E aí eu tava com muita coisa que eu acabei levando para o Mato Grosso, montando lá, né, no meu barracão, guardando lá, e aí prometi que ia dar uma acalmada, mas nessa acalmada eu já tô com mais 15 bicicletas. Né? Aí, rapaz, é brincadeira. Olha uma mais linda aqui, vocês vão acompanhar as imagens de algumas bikes dessas que a gente está comentando. São bicicletas que ano, de época? Qualquer época que seja antiga. Eu não viso muito anos, esse tipo de coisa, mas assim, tem desde 1945, a mais antiga que eu tenho é de 1945, para cá. Então, assim, todas as bikes que foram ícones, né, que foram pouco vendidas, que são as mais raras, porque assim, a minha intenção é bem interessante. Nós conseguimos, como o meu avô, ele foi um pioneiro na cidade, então quando faz 2 anos atrás, graças a Deus, nós conseguimos uma rua com o nome dele na minha cidade. E aí a minha ideia é o seguinte, eu quero montar um museu na rua do meu avô, lá que tem o nome do meu avô, com o nome do meu avô, Museu José Banff, e aí colocar toda essa história. Fantástico, rapaz. Sim. Então, a história da família, de ferramentas que a família usou, de bicicletas da nossa época, que hoje em dia eu compro. Naquela época a gente teve esses objetos, mas se perderam um tempo, como eu te falei, né? Então, você acaba vendendo, você acaba mudando de cidade, deixando para algum parente. E hoje em dia, o que eu consigo resgatar daquela época, eu acabo resgatando, comprando, porque assim, faz parte da minha história. Eu tenho fotos da minha infância com algumas bicicletas que, graças a Deus, eu consegui hoje. Olha que legal. A primeira delas aqui foi uma berlineta, que foi a minha primeira bicicleta de infância. Eu ia para a escola com ela. Até ela tinha um banco alongado, né? Então, assim, eu tinha na cabeça aquela bicicleta, aquele guidão aberto, aquela imagem eu tinha na cabeça. Mas o meu sonho era, eu falei, o dia que eu encontrar, eu quero, porque remete à minha infância, me levava de casa na escola. E aí nós estávamos morando em São Francisco do Sul, eu vi uma publicação no Facebook de uma berlineta à venda. Liguei para o cara na hora, corri em Joinville e acabei adquirindo. Então, assim, uma das minhas lembranças que mais me remete assim, à questão da escola, a questão de infância mesmo, das minhas primeiros anos de escola, remete a essa bicicleta. Então, já hoje restaurei ela, tenho guardadinha, perfeitinho, do jeito que eu lembro, da cor que eu lembro, do estilo que ela era. Então, assim, são coisas na passagem da minha vida que acabaram se perdendo, mas hoje, se eu tenho acesso, se eu vejo, eu acabo adquirindo, porque quando eu montar o museu da família, eu quero ter a minha história, mas também eu quero ter a imagem da minha vida, para as pessoas olharem e falar assim, não, essa foi a primeira bicicleta, não é aquela bicicleta, mas remete à imagem dela, né? A primeira bicicleta, o primeiro pedal ciclo, que é um que eu tenho aqui também. Então, assim, são todas coisas que remetem à minha infância, que eu quero mostrar para as pessoas e garanto que
muitas dessas pessoas que vão lá, eles vão olhar e vão falar assim, eu já tive um desse, já andei numa dessa, e aí puxa todas aquelas recordações. E aí é que vem o prêmio. Exato. O prêmio é esse, né? É ver, é provocar essa emoção. Exato. Essa emoção que relembra a família, que relembra a infância, que relembra a história, o pai e a mãe que muitas vezes não estão mais conosco. É isso que esses objetos trazem, e que quem, como o Marquinho, como nós, o Lacambeck, sabe valorizar muito, sabe da importância que isso tem, né? Porque o mundo hoje cada vez mais tecnológico, as coisas cada vez mais rápidas, substituíveis, e a gente não olha para trás, né? Parece que as coisas foram feitas assim, num passe de mágica, e esquecemos que tem toda uma história. Graças a Deus tem o antigo mobilismo, graças a Deus tem os antiquários, os restauradores, que mantêm viva a história desse nosso país. Eu vou para um giro de apoio, agora rapidinho a gente volta já com o segundo bloco do nosso Lacambeck. Fica ligado, que daqui a pouco a gente vai mostrar aquela D20 e vamos passear aqui em Navegantes. Isso mesmo, você vai conferir, vai ser bom demais. Fica ligado, eu volto já. Você está assistindo o programa Lacambeck, o mundo dos carros antigos. A apresentação Mafra. Fique ligado, voltamos em instantes.